Minha pergunta é: que se por desobediência de Adão e Eva com Deus, o Senhor, como castigo, permitiu ao diabo a partir daquele momento manipular o coração e a obscurecer a mente da humanidade? E se também formou o véu que envolve as nações, como está escrito em Isaías 25, 7? Da mesma forma, em Mateus 27, 51, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Irmã Maria Luísa, por favor, a senhora poderia nos ensinar se tudo isso tem alguma relação? O Senhor permitiu que no Éden o diabo enganasse a Adão e Eva. Já havia ocorrido a rebelião, porque diz em Ezequiel capítulo 28, onde fala da vida do diabo, a biografia do diabo ou de Satanás. E aí diz que o diabo se rebelou contra Deus com todos os seus milhares de anjos, os que os enviassem, e Deus os expulsou de sua presença e os enviou à terra, para que habitassem na terra. Depois disso, Deus criou o homem e a mulher. E quando Adão e Eva apareceram, pois o diabo já estava aí, vivendo também aí no planeta Terra, Deus permitiu que o homem fosse enganado. Por quê? Porque Deus fez o homem com uma capacidade, com a capacidade de tomar decisões. Deus deu ao homem a capacidade de tomar suas decisões. Se eu te proíbo algo, obedeça-me. Se eu não te proíbo nada, então tu observas as coisas e toma tuas próprias decisões. Mas se eu te disser que não faças isso, obedeça-me. Foi o que Deus disse a Adão e Eva. Lhes pôs uma prova e lhes deu a ordem de que comessem de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez isso para prová-los. Claro que Deus já sabia o que iria acontecer. Então, nessa tomada de decisões, Deus quis provar a Adão e Eva. Ele lhes fez a proibição: não comam deste fruto. E eles tomaram a decisão. Eva tomou a decisão de desobedecer. O diabo a enganou. Deus havia planejado essas coisas. Bom, hoje em dia, pois acontece o mesmo. Deus diz que nós temos livre arbítrio e tomamos nossas decisões. Mas, em muitas dessas decisões, Deus está conosco. E como que nos ensina, nos guia, nos incentiva a Sonéia a que tomemos boas decisões e que façamos as coisas bem. Porque, além disso, oramos e dizemos: Senhor, ajude-me a tomar uma boa decisão. Então, Deus nos ajuda. Quanto ao véu, é diferente. O véu, quando diz em Mateus que o Senhor Jesus Cristo, estando na cruz do Calvário, depois de sua morte, diz que o véu do templo se rasgou. Lembremos que em Jerusalém havia um templo que o rei Herodes havia construído para os judeus. E nesse templo estava o lugar santíssimo, separado por um véu, o lugar santo e o lugar santíssimo. E havia um véu, ou uma cortina, como se chama em português, e estava separando o lugar santíssimo. Significava que os seres humanos não podiam entrar no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. E esse véu tinha uma representação simbólica. Simbolizava que os homens, a humanidade, não podiam apresentar-se diante de Deus porque Deus estava muito longe da humanidade. Deus somente se apresentava através do sacerdote ou dos profetas. Mas fora isso, ele não se manifestava ao povo comum, porque havia esse véu que separava o ser humano de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, disse: quem crer em mim, eu vou dar a liberdade para que tenha comunhão com Deus, para que possa apresentar-se diante de Deus. Deus lhe fale e a pessoa fale com Deus e tenha uma comunhão entre Deus e o homem. Essa foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele morreu naquele dia da crucificação, diz que o véu do templo se rasgou, porque o véu era a representação simbólica de Deus se afastar das pessoas. Então, diz que esse véu se rasgou para que todos
possam entrar no lugar santíssimo e possam ter comunhão com Deus. O Senhor Jesus disse: através de mim todos vocês terão comunhão com Deus, porque vocês vão orar e Deus estará com vocês, e o Espírito Santo estará no coração de cada um, e Deus estará com vocês de agora em diante. Aí estava essa representação simbólica do véu. Isso era o que representava que o Senhor deu livre acesso aos seres humanos a Deus, para terem comunhão. E por isso hoje nós desfrutamos dessa comunhão com Deus, porque já oramos, falamos com Ele, e Ele nos fala por profecia, por sonhos, por visões. Ele se manifesta fazendo milagres, curas. Que comunhão tão maravilhosa nós podemos ter com nosso Deus. É por isso que é importante que cumpramos seus mandamentos, para que Ele não se afaste de nós e nos deixe sozinhos, senão que essa comunhão continue. Graças a Cristo Jesus.